Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais essa aula de Química. Então, vou começar corrigindo a atividade da aula anterior. Aqui nós temos o seguinte: de acordo com a equação dada, considera as seguintes equações, que são essas três. Determina a variação de entalpia. Então, essa é uma questão do Enem, só que eu condensei bastante para ficar fácil, para vocês não terem que copiar muita coisa, mas para vocês verem que essa é uma matéria muito importante que é cobrada no Enem e nos vestibulares. Então, por isso é importante que vocês façam questão de aprender. Bom, então essa é a equação resposta, ou pode ser chamada de equação global, né? Então, veja o seguinte, eu sublinhei todas as substâncias que tem na equação resposta, né? Tem o CO aqui, tem o CO2 aqui, tem o CO2 aqui novamente, aqui tem o Fe sólido, aqui tem o CO2 novamente, o CO, né? O FeO. Então, como eu já expliquei anteriormente, a gente procura analisar aquela substância que foi sublinhada apenas uma vez. Igual o CO e CO2, que repetiu várias vezes, eu não devo analisar eles, senão me perco e não consigo chegar em lugar nenhum. Então, a princípio, é o seguinte, eu tenho aqui 3Fe2O3. Então, o que acontece? Eu tenho que cortar esse Fe2O3 com esse. Por isso, eu tenho que multiplicar por 3. Certo? Quando eu multiplico por 3, dá isso, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Agora, veja o seguinte. Eu tenho aqui 2Fe3O4, por que eu não vou analisar nenhuma substância nessa equação, né, específica, como ocorreu na anterior? Porque aqui eu só sublinhei CO e CO2, que foram substâncias que repetiram. Então eu vou ter que pensar no seguinte: eu tenho que cortar esse Fe3O4 com esse Fe3O4. Para isso, como eles já estão em membros diferentes, eu tenho que multiplicar por 2. Quando eu multiplico por 2, vai dar 6FeO sólido. 1 vezes 2, 2CO2 gasoso. 1 vezes 2, 2Fe3O4 sólido. E 1 vezes 2, 2CO gasoso. Então aqui eu vou só repetir a equação. Então copia a equação. Beleza. Agora, vamos aos cortes. Corta 2Fe3O4 sólido com 2Fe3O4 sólido. Corta 3Fe2O3 sólido com 3Fe2O3 sólido. E não dá para cortar mais. Aí o que acontece? Aqui sobrou o quê? O 6FeO sólido, certo? Agora, observa que o CO está no primeiro membro. Então eu tenho que fazer com que a resposta dele fique no primeiro membro. Então eu tenho aqui 9CO. De cá eu tenho 2CO mais 1CO, que vai dar, somando, como eles estão no mesmo membro, devemos somar 2 mais 1, 3. Pego esses 3CO de lá, trago para cá. Então 9 menos 3 vai dar 6CO. Depois eu tenho 6Fe sólido, que sobrou. Agora, o CO2 está lá no segundo membro, então eu tenho que deixar a resposta lá no segundo membro. Porém, eu tenho CO2 em dois lugares aqui, ó. 2 mais 1, 3. 3 CO2 de cá. Levo eles para o segundo membro com o sinal trocado. Então 9 menos esses 3 CO2 vai ficar 6 CO2. Então o que vocês observam? Todos os coeficientes, matematicando
dá isso, mas falando na química, todos os números de mols das substâncias são iguais a 6. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir a equação toda por 6 para ficar apenas 1 mol de cada substância. Então, dividir tudo, né, deu isso aqui, e bateu com a equação resposta. Bom, a princípio, né, eu joguei na fórmula, somei os 3 ΔH. Observa que no exercício de vocês não tem os índices 1, 2 e 3. Eu coloquei para organizar. É algo que vocês podem fazer também, que é o que eu já havia comentado. Então, menos 75 mais menos 72 mais 47. Daqui para cá eu só fiz esse jogo de sinais. Mais vezes menos, menos. Somando esses dois, dá menos 147 mais 47, dá menos 100 kJ por mol. Bom, isso referente a 6 mols, né? Como vocês puderam ver. Como a equação resposta teve que dividir por 6, então vou pegar esse valor e dividir por 6, que dá 16,6 kJ por mol negativo, né? Então, é esta a resposta do exercício. Então, pessoal, esse exercício 2 diz o seguinte: são dadas as seguintes variações de entalpia de combustão. Essas 3 equações aqui. Considerando a equação citada, determine a variação de entalpia através de lei de Hess. Então, esse exercício, né, ele é bem mais tranquilo do que o anterior. Bom, então, a princípio, né, a gente sublinha todas as substâncias que tem na equação resposta, né? Eu tenho aqui o H2, né? Tenho o CH4 e só, né? Então, acontece o seguinte: como aqui é um carbono sólido e aqui também é um carbono sólido, então eu vou, né, comparando, aqui no caso é essa com essa. Aqui é um carbono sólido, aqui é um carbono sólido, está do mesmo membro, com o mesmo número de mols, ou seja, o mesmo coeficiente, copia. Agora, vamos analisar o H2. Aqui é um H2 gasoso, aqui são 2 H2 gasoso. Já está no mesmo membro, então significa que eu não vou ter que trocar de membro. Porém, eu vou ter que multiplicar a equação toda por 2, para que esse número de mols fique igual a esse. Multipliquei por 2. O CH4 aqui está no segundo membro, aqui está no primeiro. O número de mols já são iguais, então tem que inverter os membros. Então vejam, copiei essa primeira equação, essa eu multipliquei por 2, então fica 2H2, 1 meio vezes 2 dá 1, some, né, o coeficiente, meio O2 vai dar 1 O2 gasoso, aqui vai dar 2 água líquida, e esse número foi multiplicado por 2. Essa terceira eu tenho que inverter. O que eu fiz? Peguei todo o segundo membro, coloquei no primeiro, todo o primeiro, coloquei no segundo. Agora, fazer os cortes necessários. CO2 gasoso, corta com CO2 gasoso. 2 água líquida, corta com 2 água líquida. Aqui eu tenho 1 O2 mais 1 O2, porque eu tenho que somar, já que eles estão no mesmo membro, dá 2 O2. Corta com 2 O2 que está lá no segundo membro. Tá? Então, aqui até isso mesmo. Agora, vou copiar o que sobrou. Carbono sólido, 2H2 gasoso, e sobrou o CH4 aqui. Joga na fórmula, ΔH1 menos 94, mais ΔH2 menos 136, mais ΔH3 212. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, menos 230 mais 212, menos 18 cacau. Então, fechou. Se tiver dúvida, né, posta no ambiente.